Dependendo do ponto de vista, a notícia pode ser boa ou ruim. Mas o fato é que um dia o petróleo vai acabar. O motivo é simples. O que a natureza leva milhões de anos para fazer está sendo consumido por nós em pouco mais de um século. Os mais apressados até já imaginam a cena. Centenas de milhões de veículos parando por falta de combustível até transformar as ruas e as avenidas de nossas cidades num imenso cemitério de carcaças sobre rodas. Até que daria um bom filme de ficção tipo Cinema Catástrofe, mas não deve passar disso. O petróleo vai acabar sim, mas não tão rápido como previam alguns estudiosos do assunto. Nos últimos 30 anos, a tecnologia se desenvolveu o suficiente para explorar bacias petrolíferas em lugares antes inacessíveis, como o fundo do mar. É de onde vem, por exemplo, mais de 60% da produção brasileira, hoje em torno de 1,5 milhão de barris diários, equivalente a mais de 3/4 do que consumimos. Com a possibilidade de exploração de novas reservas, a conta dos especialistas indica que temos petróleo suficiente para atravessar o século XXI, o que não quer dizer que vamos esperar até lá para pensar no assunto. Desastres ambientais, guerras e conflitos expuseram nas últimas décadas a fragilidade de uma civilização extremamente dependente do petróleo. Uma dessas crises propiciou a ocasião para a primeira grande experiência de substituição de combustíveis fósseis em larga escala. Em 1973, os países árabes decidiram usar sua principal riqueza como arma estratégica na luta pela hegemonia política e militar no Oriente Médio. Reduziram a produção de petróleo, interromperam o fornecimento para os países ocidentais e provocaram uma brutal elevação nos preços. Países como o Brasil, que dependiam de importações maciças de petróleo para sustentar o crescimento da economia, viram-se em dificuldades de uma hora para outra. A busca de alternativas para a crise mundial encontrou aqui, no calor dos trópicos, uma resposta ousada e criativa: o Programa Nacional do Álcool. Criado em 1975 pelo governo brasileiro, o Proálcool, como ficou conhecido, tinha como meta estimular a adição de álcool carburante à gasolina para diminuir as importações de petróleo. Acabou indo bem mais longe. Uma nova crise no Oriente Médio no final dos anos 70 explodiu de vez as contas dos países dependentes e provocou o passo adiante: a produção em massa de veículos movidos exclusivamente a álcool. No auge do programa, 95% dos automóveis fabricados pelas montadoras nacionais apresentavam esse perfil. No campo, a cana-de-açúcar reinava soberana. Para dar conta da demanda, a produção chegou a 12 bilhões de litros de álcool por safra, dando emprego a mais de 1 milhão de trabalhadores. No final dos anos 80, a queda dos preços do petróleo no mercado internacional acabou por revelar a maior fragilidade do Proálcool e da política nacional de combustíveis adotada na época: a falta de alternativas viáveis para a substituição do óleo diesel. Temos um uso de petróleo que é basicamente pautado pelo consumo de transporte pesado. Porque nós temos uma insanidade nacional, né, num determinado momento da nossa história, enfim, nem vem ao caso repetir por quê, enfim. Mas nós fizemos uma opção desse país ser rodoviário. Bom, isso levou a um consumo completamente estúpido de óleo diesel, né? Então nós usamos óleo diesel em volumes enormes, só que o petróleo, o barril de petróleo, né, ele não sabe que nós queremos mais óleo diesel do que os outros derivados. A quantidade de óleo diesel que sai no processo de refino, ela é mais ou menos limitada. E acaba sobrando volumes equivalentes do barril de petróleo, de gasolina, de óleo combustível industrial, que acaba não sendo usado e que acaba sendo um problema gerencial.
no caso, para a Petrobras. Então, na medida em que se fez o programa do álcool apenas direcionado para a substituição da gasolina, você acentuou esse desequilíbrio que a Petrobras já tinha. No início dos anos 90, a retirada dos subsídios à produção do álcool e o aumento dos preços do açúcar no mercado internacional provocaram uma crise de abastecimento que minou de vez a confiança do consumidor. As montadoras retomaram a produção de veículos movidos a gasolina, mas o programa sobreviveu. Hoje, ainda circulam no Brasil cerca de 4 milhões de automóveis movidos exclusivamente a álcool. E a necessidade de reduzir a poluição nas grandes cidades levou à substituição do chumbo na gasolina brasileira pelo etanol, na proporção de até 25%. A experiência do Proálcool, além de única no mundo, ajudou a revelar o imenso potencial das chamadas fontes renováveis de energia, e não só para a produção de combustíveis. O Brasil extrai dos rios grande parte da energia elétrica que utiliza, ao contrário dos países do hemisfério norte, que dependem principalmente do carvão mineral queimado nas usinas termoelétricas. Temos também o sol e terras altamente produtivas, que nos colocam em posição privilegiada para produzir energia limpa e abundante a partir da nossa biomassa. A própria cana-de-açúcar serve como exemplo. Nas usinas, o bagaço da cana é queimado em caldeiras até virar vapor. Fornece todo o calor necessário à produção de álcool e açúcar. E ainda move turbinas que geram toda a energia elétrica consumida. As maiores chegam a produzir mais do que precisam. Somente a usina Vale do Rosário, no estado de São Paulo, gerou durante a safra de 2002 um excedente de 30 megawatts, o suficiente para suprir toda a demanda de uma cidade com 100 mil habitantes. A energia que sobrou foi vendida para a Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL, que abastece parte do interior do estado. Uma experiência piloto que pode ajudar o país a evitar novas crises no setor elétrico. Como nós dependemos muito das hidrelétricas, e aí as hidrelétricas dependem muito da chuva, então nós temos um período perigoso, sempre, quase todos os anos, na geração de energia, que é no período da seca. Isso acontece e também os rios aproveitáveis vão ficando cada vez mais longe, a transmissão cada vez mais cara. E nós somos um complemento, nós estamos chegando em auxílio justamente num período, quer dizer, numa energia sazonal que aparece nessa época, como outras também poderão ser usadas dessa forma. A experiência bem-sucedida pode abrir mais uma frente de negócios para a Vale do Rosário, o sequestro de carbono. A energia gerada a partir do bagaço de cana substitui a produção de termoelétricas alimentadas por carvão mineral, que lança na atmosfera uma grande quantidade de dióxido de carbono, um dos gases responsáveis pelo aquecimento do planeta. Isso credencia a usina a se beneficiar do chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, previsto pelo Protocolo de Quioto, uma espécie de mercado paralelo para os países poluidores que não conseguirem cumprir as metas de redução de emissões previstas no acordo. Tem um projeto aí para vender 550 mil toneladas métricas de dióxido de carbono. É um projeto de cogeração a partir do bagaço de cana, de geração de energia elétrica. Os 2 primeiros anos referente a uma potência de 15 megawatts e os outros 5 anos referente a uma potência de 50 megawatts. Isso representaria o que em termos de recursos financeiros? Hoje, vamos dizer, podemos dizer que um crédito de carbono está sendo negociado a $5 a tonelada, ou seja, representaria 2 milhões e 500 dólares esse projeto de 7 anos. A cana-de-açúcar está virando uma espécie de boi da energia, em que tudo se aproveita, inclusive o bagaço. E olha que não é a única fonte de biomassa de que dispomos. Neste laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, está pronta para sair do forno a solução de um dos problemas que quase inviabilizaram o Proálcool: a demanda excessiva por óleo diesel. Aqui, ele não é extraído do petróleo,
mas de plantas como a soja, a mamona, o dendê, o amendoim e até do esgoto produzido pelas cidades brasileiras. É o biodiesel que só depende de vontade política e escala industrial para abastecer caminhões e ônibus pelo Brasil afora a curto e médio prazo. Imediatamente o Brasil pode aproveitar todos os insumos residuais e os insumos oriundos de extrativismo. Isso poderia gerar cerca de 10% do consumo atual de diesel no país, alguma coisa como 4 bilhões de litros, e nós teríamos como substituir o diesel refinado que é importado. No médio para longo prazo, nós poderemos pensar na plantação de novas oleaginosas, uma vez que toda a produção atual é para fins alimentícios e químicos, e aí nós podemos substituir o resto do diesel que é produzido a partir de petróleo importado, mais 8 bilhões de litros por ano. A partir de 4 anos, nós podemos chegar a suplantar até toda a importação e começarmos a ter um excedente para poder exportar. Se o Brasil pensar numa política de biodiesel de longo prazo e passar a produzir dendê ou coco, que são oleaginosas que demoram muito para começar a produção, mas que têm grande produtividade por área plantada, nós podemos chegar a ter 15 a 20 vezes o atual consumo brasileiro de diesel. O Brasil, por conta da sua renovabilidade de matriz energética e por conta de ter esse programa de produção de biomassa voltada para combustíveis, inverteu a pauta internacional. Hoje nós deixamos de ser o vilão dos desmatadores da Amazônia e passamos à posição de cobrar política energética mais limpa do mundo, como aconteceu na última reunião de Joanesburgo. Então, é uma coisa importante, que é um patrimônio de fundamental importância que nós não podemos perder, inclusive porque melhora mesmo a qualidade ambiental, gera empregos, vai na direção do desenvolvimento sustentável com muita exuberância e evidência. Já é possível imaginar um mundo menos dependente do petróleo. Experiências com outras fontes renováveis, como o sol, o vento, o hidrogênio, prometem energia abundante, limpa e barata para as próximas décadas. É o que veremos no próximo programa. A boa notícia nessa história toda é que o Brasil e sua fantástica biomassa podem ocupar um papel de vanguarda na transição para esse novo mundo, bem mais saudável do ponto de vista ambiental.